Fala pessoal, mais um podcast. Acredita que é o segundo podcast hoje? Segundo podcast. Eu estou até rouco de tanto falar. O primeiro podcast foi aqui com o Arthurzinho, o Arthur Invest. Eu mesmo. E agora eu estou com 2 convidados especiais. É muito difícil para falar com esses meninos aqui. Vocês vão conhecer, saber por que é difícil. Meu nome é Alex Clayton, CEO da editora Conexões, e eu convidei essas 2 personalidades aqui para participar do meu livro, o livro Conectados com o Mundo. Inclusive, o livro Conectados com o Mundo, nós já temos alguns coautores, o Jones Menegazzi, a Patrícia Zebardi. Vocês vão conhecer lá o projeto, que é maravilhoso. Então, eu vou fazer a apresentação do Aquiles e do Arthur. O Arthur Félix é um jovem empresário que nasceu numa cidade pequena chamada São José do Sertão de Maruim. Falei certo? Certo. Fica aqui em Florianópolis. O Arthur sempre foi uma criança competitiva, né? Muito competitiva, e gostava muito de falar e influenciar as pessoas. E hoje ele ajuda várias pessoas a fazerem dinheiro começando do zero. Isso aí é muito importante vocês saberem. Muitas novidades aqui. Ele é fundador da 2A Invest, que é uma escola para jovens que ajuda jovens a fazerem o quê? Dinheiro também, começando do zero. Então, eles ensinam muitos jovens. Essa escola está bombando. Inclusive, os meus 2 filhos, o Davi e o Daniel, eles estão na mentoria do Aquiles e do Arthur. Agora eu vou apresentar o Aquiles. Aquiles Cecílio é um jovem empresário que nasceu em Alvorada, Rio Grande do Sul. Eita! Ele é gremista de coração e cristão. Depois que ele veio morar aqui, ele conheceu o Arthur, que, por sinal, o incentivou demais dentro aqui dos investimentos. E aí, deu match, né? Deu aquele boom e começaram. Exatamente. Isso há 6 anos atrás. Hoje, o Aquiles treina junto com seu sócio aos jovens a fazer dinheiro do zero. E a sua mensagem para o mundo é: incentive as pessoas. E eu vou deixar o Instagram deles no final. Inclusive, estamos ao vivo no Instagram deles. Aquiles com 2 L's, S Cecílio. Esse é o Instagram do Aquiles. E do Arthur, Arthur, deixa eu ver aqui. Qual é o seu Instagram, Arthur? O Arthur Félix. O Arthur Félix. E o meu é Aquiles Cecílio, sem o... Aquiles Cecílio. Com K e 2 L's. Isso, ó, ele tá sabendo mais que eu. Olha aí, tá pronto. Rapaz, ainda stalkeando aí. Olha, estamos ao vivo, não tem problema. Erros acontecem, né? Estamos aqui para isso. Quem sabe faz ao Erros vivo. podem acontecer. E também com a participação especial, o convidado, né? O Arthurzinho. O jovem investidor, o investidor mirim, que está fazendo um grande sucesso. Saiu de lá de Mato Grosso, rodou 1.700 quilômetros. O papai dele até que está filmando a gente e está muito emocionado, né? Aquiles é o investidor mirim e o Arthur é o investidor mirim. É o double mirim. E como vocês são quase adultos, então são investidores de verdade, eu que sou mirim. Arthur, Aquiles e Arthurzinho. Vamos começar aqui com Aquiles. Sejam bem-vindos. Obrigado. Me fala um pouco da vida de vocês, dos projetos, enfim, tem muita coisa que eu quero saber, que a gente quer saber, tá bom? Boa, perfeito. Eu acho que melhor do que... o melhor jeito que a gente pode começar a falar, eu acho que é o Arthur contar um pouquinho de como que começou tudo isso. Exato. Tu falou, o Arthur, jovem empresário, treina jovens, o Aquiles, jovem empresário, treina jovens a fazerem dinheiro do zero, só que por trás disso, por trás dos nossos eus do presente, tem uma história bem legal por trás e que o Arthur foi o protagonista disso tudo e eu acho que ele pode contar pra nós. Que legal. Bom, então tá bom, vamos lá, né? Vamos lá. Já que já jogou a bola pra mim, tá bom. Seguinte, na realidade, essa história geralmente começa por mim porque o problema começou lá em casa. Como assim problema?
A gente tava, minha mãe, sempre morei com a minha mãe ali depois dos 9 anos de idade que meus pais se separaram. A gente tava em 2020, tava com 13 aninhos e veio a pandemia e minha mãe sempre trabalhou com turismo. Então acabou que ela tava com um salário que não dava nem para pagar as contas direito, por causa que o salário de quem trabalha com agência de viagens seria o fixo mais as comissões, só que o fixo dela era muito baixo. Então, como o mundo inteiro ficou fechado, não tinha como você viajar, ela não vendia passagem nenhuma, então ela só ficava com o salário fixo, que daí era muito baixo. Então não dava nem para pagar o aluguel direito. Aí o que aconteceu? A gente começou a ter problemas financeiros, minha mãe ficou endividada. E no meio disso tudo, a minha mãe um certo dia foi pesquisar um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, porque ela lembrou que a irmã dela, a tia Fá, que é minha tia, tinha lido esse livro e falado para ela desse livro na adolescência. Então já dá para ver que é um livro um pouco mais antigo, Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. E minha mãe foi pesquisar esse livro, a gente foi numa livraria no shopping e tal, dentro do lockdown, isso, né? E a gente viu que o livro no shopping estava muito caro, mas na Amazon a gente encontrou mais barato. Daí minha mãe pegou, comprou o livro e nós lemos juntos. Foi o primeiro livro que eu li junto com a minha mãe. A gente sempre leu bastante, eu desde criança li bastante, só que nunca tinha lido um livro junto com ela. E dessa vez a gente leu o livro junto. E aí, basicamente, o que fala o livro? Fala sobre finanças pessoais. Então, o livro ele desmente várias coisas, várias crenças que tem na sociedade que a gente não tinha ideia. Então, por exemplo, eu sempre ouvia meus familiares falando que ter muito dinheiro era algo ruim, que os ricos eram pessoas que exploravam os outros. As famosas crenças limitantes. As crenças limitantes, né? Então, acabava ouvindo muito isso, que rico não trabalhava, né? Então, eu queria... engraçado como as pessoas costumam falar, nossa, eu queria ficar rico para parar de trabalhar. E geralmente o cara que é rico, ele não para de trabalhar, né? Pelo menos a maioria. Então, assim, várias crenças que o livro vai e desconstrói. Então eu fui lendo, fui me interessando, e aí no final do ano de 2020, eu já tinha lido o livro, visto vários vídeos no YouTube sobre o tema dos investimentos, das finanças pessoais, tudo mais, e eu decidi fazer o meu primeiro investimento. Então fui lá, estava em agosto de 2020, eu fiz o meu primeiro investimento por um banco, né? E depois eu fiz mais investimentos ali para mim. E aí, tá bom, a gente tava... deu ali 2020, veio as férias, eu tava tendo aula online pela escola, tava ali em dezembro, começou as férias, né? O Aquiles também tava de férias. E aí, um certo dia, o Covid já tinha dado meio que uma baixada. Sim. E eu tava no serviço da minha mãe. A minha mãe já tava indo pro serviço presencialmente já. Aí eu peguei e combinei com o Aquiles, era uma sexta-feira, eu combinei de ir dormir na casa dele, que direto a gente fazia isso para poder aproveitar o final de semana, fazer alguma coisa diferente junto. Aí beleza, eu fui, tava eu e o Aquiles andando ali numa avenida aqui em Balneário, e eu peguei e falei para Aquiles, cara, sabia que eu andei estudando sobre investimentos e tal? E dá para você colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Olha. Dá para você fazer com que o seu dinheiro gere mais dinheiro. E eu comecei a investir e eu tô achando legal. Se você quiser, depois eu te mostro tudo mais. Então, agora o Aquiles pode seguir com a história da reação dele, que foi um tanto quanto engraçado. De pouquinho, né, cara? Foi bem de pouquinho. Mas legal. Então, aí essa foi a hora que eu comentei com o Aquiles. E aí foi ali que tudo começou a acontecer. Foi legal. Bem engraçado, porque assim, eu conto essa história e sempre começo a rir sozinho, porque quando o Arthur falou isso pra mim, a minha vida nessa época era o quê? Era jogar futebol, porque meu sonho, desde quando eu tinha, 7, 8 anos de idade, muito por causa do meu pai, meu sonho era ser jogador de futebol. Queria jogar no Grêmio, queria ser um baita de um jogador. Quase que toda criança né? E eu treinava muito, caramba. E eu no Inter, né? Era tudo no Grêmio e eu no Inter. Tá louco. Pois é, olha que coincidência, né? Eu sou do Grêmio, ele é do Inter ainda. E nós somos sócios na 2A. Tu pensa, né? Sempre que o Inter ganha do Grêmio, eu comemoro e Aquiles chora, né? Então dá pra ver o 3x2 que teve recentemente. São poucas as vezes, mas acontece. Então, quando ele veio falar isso pra mim, eu pensei, cara... que nem eu falei, né? Minha vida era jogar futebol e jogar videogame. Era o que eu fazia na minha vida. Eu não tinha outras visões de mundo, né?
E aí quando ele falou isso pra mim, eu pensei, cara, que ele tá falando, velho? Não entrava, né? Que é isso? Será que é alguma coisa errada que ele tá querendo tramar? E será que a mãe dele sabe disso, cara? Você vê que é uma falta de conhecimento, né? É, exatamente. Eu já achei que era balela. Já achei que era alguma coisa errada, né? Casa de aposta, né? É, então, eu pensei que era alguma aposta, alguma bet. coisa assim. Você querer falar nome. Casa de aposta é bolsa de valores. E aí, cara, ele... mas eu não falei isso pra ele, né? Eu pensei comigo mesmo, pensei, cara, vou ficar cuidando, só pra ver o que ele vai falar. Beleza. E aí ele foi realmente me mostrando o que era isso. Ele me mostrou, não, cara, o mundo dos investimentos, ele é assim. O mundo dos investimentos é assim, bolsa de valores, mercado financeiro. Tu investe o teu dinheiro, quando tu investe o teu dinheiro, tu empresta esse teu dinheiro pro governo nesse investimento aqui, o governo te paga juros, então é algo honesto, fica tranquilo. Sim. E aí, cara, eu não sei o que aconteceu comigo, eu não sei o que aconteceu com o meu espírito, que quando ele começou a falar isso pra mim, cara, eu virei outra pessoa. Num estalar de dedos, eu simplesmente me apaixonei e eu pensei, cara, eu preciso estudar isso o máximo possível. Eu preciso estudar isso o máximo possível, eu preciso ter esse conhecimento o máximo possível. E eu comecei... Por isso que o Arthur foi tão importante, e eu falo isso pra ele até hoje. Porque eu não era uma pessoa curiosa, eu era uma pessoa travada. Só que quando ele me mostrou esse mundo totalmente diferente, eu comecei a buscar esse conhecimento muito e comecei a buscar outros conhecimentos. Hoje eu sou uma pessoa que, cara, qualquer conhecimento, assim... como que faz uma cortina... Ou como que, sei lá... Acaba desbloqueando outra... Eu já me interesso, porque, cara, conhecimento é poder. Conhecimento é poder. E quando tu pega o teu conhecimento e mostra isso pra outra pessoa, se transforma em sabedoria. Que é o que a gente prega aqui na 2A. Porque a gente tem esse conhecimento e quer mostrar pra esses outros jovens isso. Mas beleza, já tô me perdendo na história aqui. E aí a gente foi estudando. Eu me interessei muito por esse mundo. E aí, o Arthur, ele teve esse sentimento de, eu preciso compartilhar isso com alguém. E nós já éramos melhores amigos nessa época, ele compartilhou comigo. Eu tive a sorte dele compartilhar comigo. Que legal. E aí, o Arthur também teve a ideia, a gente foi discutindo, enfim, sobre criar uma página no Instagram. Pra começar a criar conteúdo sobre isso. Só que não era uma coisa muito sofisticada, enfim, vídeo e tal. A gente começou com frases de investidores. Sim. Então pegava Robert Kiyosaki, pegava Howard Marks, Warren Buffett, os maiores nomes aí dos investimentos. A gente pegava frases deles e colocava no Instagram, ali naquela página. O nome era Status Investidor. Aí passou um tempinho, a gente fez live, vídeo, postagem no feed. Começamos até o nosso projeto escolar, que é o projeto Roda de Finanças que a gente faz hoje nas escolas. Bacana. Até hoje teve uma aula que o Arthur fez lá no COC, que foi uma aula sobre investimentos que ele deu lá. E ontem começou o meu projeto lá no Energia. O nosso projeto lá no Energia que eu vou dar as aulas. Lá então, foi top, hein? Foi massa. Teve participação do Arthurzinho, hein? Mas inclusive eu tenho uma pergunta especial a fazer. Posso terminar a história primeiro? Termina. Beleza. Aí a gente fez o projeto escolar, só que aí a gente pensou, cara, Status Investidor não tá original. Como é que a gente vai criar um negócio com o nome Status Investidor? Não concorrente tá legal. Status, 300 vezes maior com um nome muito parecido. Exatamente, isso também. E a gente tinha a página com o nome Status Investidor. E tinha esse concorrente que o Arthur falou que o nome é Status Invest, que é uma empresa de investimentos. E a gente usava esse Status Invest. A gente foi perceber só um tempinho depois que tinha esse sufixo que a gente precisava mudar. Sim. E aí a gente pensou em nome. Pensou. E a mãe do Arthur teve a genial ideia de pensar, o nome do meu filho começa com A. O nome do sócio dele, o Aquiles, começa com A também. A mais A na matemática é 2A. E ela teve essa ideia. Boa, né? Ela teve essa ideia muito boa de colocar 2A, bacana. Porque nessa época era só eu e ele. E hoje já temos mais outros 3 participantes na empresa. E o Invest, porque a gente falava muito mais de mercado financeiro e de investimentos nessa época. Não tanto de empreendedorismo que nem a gente fala hoje. E de investir em você, conhecimento e tal. Era mais para investimentos. E aí, 2A Invest. Aí a gente pensou, cara, 2A Invest.
Vai ser isso. Vai Vai ser. ser isso. Aí a gente decidiu, cara, vai ser 2A Invest. Aí a gente fez essa logo. Essa logo, inclusive, eu fiz Bonita logo. no Canva, eu fiz essa logo. A gente fez algumas logos ali. No fim, a que ganhou foi a minha. Que legal. E aí a gente colocou. E até então, depois que a gente criou a 2A, a gente continua com os nossos projetos escolares. Com a 2A, nós viramos palestrantes. Então, demos a nossa primeira palestra lá no Senai de Itajaí. Foi a nossa primeira palestra, quando a gente já era 2A. Criamos a nossa mentoria, Pais e Filhos, que inclusive a gente tem o Daniel e Davi. Daniel e Davi. Isso, exatamente. A gente tem o prazer de estar contigo aí na mentoria e auxiliando teus filhos. Isso é muito bom. Isso dá uma energia muito boa na gente. A gente tem que agendar uma data, né, para ter lá a mentoria presencial, né, que tem também dentro do projeto, né? É o atendimento, acho o que ele tá atendimento. querendo falar, né? tá. O atendimento, Sim. né? Então, inclusive, eu tenho que agendar depois. Agenda lá. Exatamente, tem que agendar pra gente poder te ajudar lá. E foi assim, aí foi se formando. E aí, nos projetos escolares, que é o Roda de Finanças, a gente conheceu 2 jovens, que é a Lara e o Baroni, que eles vieram provenientemente do Roda de Finanças do COC que o Arthur fez. Bacana. O nosso editor de vídeo, que é a quinta pessoa, né? Nós somos em 5 na 2A. Eu, o Arthur, a Lara e o Baroni, que eles vieram do projeto Roda de Finanças do COC, e o nosso editor de vídeo, que ele está conosco desde quando era Status Investidor. Foi o primeiro que apoiou nosso projeto e está até hoje aí. Foi nosso aluno também. O editor foi nosso aluno também. Nicolas. Isso, Nicolas. E se o Arthur quiser contar um pouquinho como que foi a parte da Lara e do Baroni também. Antes do Arthur contar, é algo que é extraordinário que acontece comigo, de saber que eu olho, né, para vocês, eu vejo aí um transbordo que não tem igual. E quando a gente faz algo que ama de verdade e que entende, e aí a gente começa a querer ajudar as pessoas, isso chama-se propósito. E isso é um dos propósitos também meu, de estar unindo pessoas que queiram exponencializar, fazer algo extraordinário para as pessoas. É por isso que eu montei a Editora Conexões, mas isso não veio um caso, né? Quero saber da 2A e quero saber de vocês. Então, Arthur, vamos lá. Agora a bola é para você. Antes dele falar, eu quero fazer uma pergunta. Ele queria fazer uma pergunta. É verdade. Agora eu vou fazer 2 perguntas. Tinha uma específica que eu queria fazer no momento, que é uma pergunta que só apareceu na minha cabeça e eu vou falar pra vocês. Por que vocês postavam foto e frases de investidores? Porque no começo, na verdade, a gente assim... Tinha muita frase que tava... Não é que muita frase, né? Era que o conteúdo de frase em si fazia sucesso no Instagram naquela época. Então, muitas pessoas iam no Instagram e ficavam postando frases de várias pessoas nos stories. Então, era um tipo de conteúdo que estava em alta na internet, que o algoritmo estava promovendo. E aí, como a gente não era bobo nem nada, eu peguei e vi essa tendência e falei para aqueles, cara, tem um monte de gente postando frase nos stories, nos status do WhatsApp. Eu posto frase nos stories, então por que a gente não faz um Instagram para postar frases de investidores que o nome vai ser Status Invest? Por que o nome era Status Investidor? Porque o status era da pessoa postar nos status, nos stories ali, e o investidor é por causa que eram frases de investidores. Então, basicamente, esse foi o motivo, era mais porque era algo que tava, tipo, uma tendência ali, um tipo de conteúdo tendência, que a gente pegou e falou, não, vamos fazer esse tipo de conteúdo. E aí depois a gente foi aparecendo. No começo a gente nem aparecia. Depois a gente começou a fazer vídeos, lives com outras pessoas e por aí foi. Inclusive, galera, pra ti que tá vendo aí a live na 2A, enfim, e tá vendo esse podcast depois de gravado, enfim... se quiser dar algumas risadas, entra lá no nosso Instagram, vai na aba do Reels e desce, que você vai ver as nossas primeiras lives. Que legal. Cara, é algo incrível. Se mata de... é algo incrível. A gente vê até hoje. E nossa, é muito engraçado. Porque, pô, a gente tá solto aqui, a gente gesticula, sorri e tal. Só que quando a gente começou, Alex, cara, tu não tem noção. Enquanto o Arthur tava falando, eu ficava assim, ó.
Meu Deus. A gente combinava, a gente dividia as falas. Até hoje a gente faz essa mesclagem nas lives. Só que, poxa, a gente tem uma interação muito diferente daquela época, né? Naquela época era primeiro que geralmente não tinha convidado nas lives. Agora a gente não costuma mais fazer live, só eu e o Aquiles. Geralmente sempre tem um convidado. Naquela época não tinha. E a gente fazia, eu e o Aquiles fazia live, aí eu falava, enquanto eu falava, o Aquiles não podia falar nada. Não podia falar nada. Deus, cara, e na hora que o Aquiles falava, era também. E eu ficava de boca fechada. Era aquela a gota de suor aqui e parado. Sim. Era muito engraçado. O pior era que o Aquiles era mais paradão, assim, não fazia nada e ficava que nem uma estátua. E eu meio hiperativo, sempre fui meio hiperativo. Desde criança eu sempre aqui me coçando, cara, e não parava, velho. Meu Deus, mas enfim. Legal. Boa. Foi ontem que a gente foi tirar fotos, né? Sua? Foi. Acredita que todo lugar que eu levo o Arthurzinho, ele já... É igual vocês falaram agora. Você falou sobre o aprendizados, que você quer aprender as coisas e tal. O Arthurzinho foi lá no fotógrafo e já estava pegando a câmera, tirando foto do povo. Aí o fotógrafo falou assim, Arthurzinho, você é bem desbloqueado mesmo, né? Aí ele falou hoje de manhã, agora de tarde, inclusive. Alex, eu quero fazer algumas perguntas pro Arthur e o Aquiles. Então, eu vou passar umas bolas para ele aí, para ele fazer várias perguntas para vocês que ele pediu para mim. Então, sinta-se à vontade e faça as perguntas que você queria fazer para os meninos. Arthurzinho de host do podcast. Vamos fazer assim, ó, alternando. Eu faço uma pergunta, você faz outra. Eu faço uma pergunta, você faz outra. Tudo certo. Então tá bom. Mas Bora. bate-papo. Vai de que é a pergunta agora? A voz de locutor. Oi. A pergunta do milhão. É. Eu não tenho voz de locutor, pra falar a verdade. Quem tem esse talento é o Arthur. O Arthur, então, calma aí. Aproveitar o momento pra tirar algumas risadas. Faz uma propaganda de açougue. Ó, eu sou melhor na do sorvete de... Vai. Isso. Tá, então tá bom. Então. Ó, silêncio total. Cara, a voz dele pra locutor é incrível. Se Silêncio concentra. total. Arthur, se concentra, cara. Calma aí, que que tem nós vai talento gravar pra aqui, isso. ó. Tá gravando ele já, ó. Alex. Mas eu vou colocar o Tá bom. Ih, vai colocar ao vivo só a locução aqui de... incrível, Primeira cara. vez que eu vou transmitir pra várias pessoas esse talento. Ao vivo. Nossa. Estou Então tá bom. ao vivo no meu Instagram. Pessoal, estamos aqui, olha só. Ao vivo com a 2A. Estou aqui com o Arthur. E o Com o Aquiles. Arthur e o Aquiles. Arthur e Aquiles. E quem aqui? O Arthurzinho, o Arthur. Outro Zé. Arthur. Olha o pai dele filmando lá, ó. Tá vendo, pessoal? Aqui não tem que ser engessado. Não, aqui não tem problema. Aqui é tudo... É alegria. Boa. Ousadia e alegria. Ousadia e alegria. Estamos ao vivo. Simbora. Pessoal, vamos embora. Eu tô muito... Ó, olha aqui como que é, ó. O podcast. É até bom, né? Que é o meu trabalho. Tá falando dele e agora tô falando o meu. Meu trabalho é esse, ó. Elaborei algumas perguntas e eu saí totalmente do roteiro aqui porque a gente tá o quê? Transbordando. Boa. Vamos lá. Tá bom. Que incrível. Vamos Boa. embora. lá, fala. É a hora da locução agora? Calma aí. Guilherme? Vai. Arthur, eu confio em ti, cara. Eu sou teu empresário de locutor locução. de sorvete, entendeu? Então, pode escutar. Silêncio total. Tá bom, então estou pronto. Alô, dona de casa. Alô, criançada. Está passando na sua rua o carro do picolé. 10 picolés cremosos por apenas R$10. 10 picolés de frutas por apenas R$5. Venha conferir as melhores ofertas dos picolés aqui no carro do picolé. Cara, é incrível. Meu Deus do céu. Agora, a gente tá querendo saber as histórias de vocês, mas eu tenho que contar um pouco a minha. Eu vendia geladinho, sorvete na rua, e aí eu pagava as pessoas pra fazer essas vozes. Tu pagava... Aí, já tem eu já, Alex. Vamos fazer, vamos voltar. Eu tinha um Voyage, né? Um Voyage preto, eu colocava aquelas... Que é o nome? Esqueci lá aqui. Caixinha de som? Isso, é outra. Megafone. Alto-falante? Alto-falante, megafone, alguma coisa assim. Megafone. E era bem fino, né? Então era igualzinho a voz. Meu Deus do céu. Bem, então é o seguinte, vou fazer as perguntas aqui. Mas antes, você que tá assistindo a nossa live, a gente vai fazer um desafio, né? Você que quer ganhar um livro, o Livrocast, idealizado pelo Alex, aqui ó. O nosso... Você falou que ia fazer esse negócio aí, então faça. E eu vou fazer.
idealizado pelo Alex e pela Marcela Zorzo, com coautores como Geraldo Rufino e Luiz Barsi. Geraldo Rufino, um multimilionário aí, que foi do 0 ao 1 milhão. E também Luiz Barsi, o maior investidor do Brasil. Daqui a pouco a gente vai fazer Na realidade, esse desafio vão ser 6 palavras que você vai ter que digitar, que eu vou dizer aqui, e que também foram selecionadas pelo Arthur da 2A Invest. Então tá. Então, daqui a pouco a gente faz esse desafio pra ver quem que vai ganhar este Livrocast. Quem quer ganhar o Livrocast, comenta aí, eu quero, que a gente vai estar analisando. Ah, então bom, então. Eu nem sabia disso. Eu falei, tá bom, fala alguma coisa aí, o livro tá aí, então tá tudo certo. Então, fazer minha pergunta. Faça a pergunta pra eles. Algum de vocês vendia alguma coisa ou vende alguma coisa? Bom, posso começar falando, eu acho. Eu tive uma experiência vendendo paçoquinha. Vendendo paçoquinha na escola, na rua, porque eu tinha uma meta, que era comprar o livro do 1000 ao 1 milhão do Thiago Nigro. Bacana. E eu coloquei na minha cabeça que eu ia comprar isso com dinheiro proveniente do meu esforço. E eu falei isso para os meus pais. Eu gerei um compromisso com eles, né? Ó, eu vou fazer isso aqui para comprar esse livro. Porque se eu chegasse pro meu pai e falasse, ó, pai, eu quero esse livro aqui, ele ia me dar, com certeza. Ia ser muito fácil. Então ia ser muito fácil. Daí eu pensei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu fiz assim, ó, eu pedi dinheiro emprestado para minha mãe, R$18 e alguns centavos, para comprar um pote de paçoca com 50 unidades. E aí eu pensei, tá, beleza, 18, tenho que vender 19 para poder pagar minha mãe, porque eu vou vender cada uma R$1, vai sobrar tanto. O livro, se eu não me engano, eu consegui comprar a uns 30 e poucos reais, só que isso não ia dar com um pote, né? Ia faltar um dinheirinho ali. Aí, beleza, peguei esse dinheiro emprestado, fui lá, comprei, vendi na sinaleira, vendi na praia, vendi na escola. Não foi, meu Deus, eu vendi um monte. Eu acho que, assim, foram umas 70 unidades, juntando 2 potes, né? Sim. Porque aí na finaleira, quando eu peguei o livro, eu comi uma parte. Mas o primeiro pote que eu peguei, fui lá, vendi tudo e peguei aquele dinheiro, devolvi pra minha mãe. E aí, com o dinheiro que sobrou, ali os 30 e poucos, eu fui lá e comprei mais um pote. E aí, esse outro pote que eu comprei, eu fui lá, vendi, e aí quando completou o livro, eu fui lá, comprei o livro, e aí eu pensei, cara, agora eu vou ler, vou desfrutar desse livro mesmo. E aí eu parei com as vendas das paçocas. Mas uma das experiências que eu tive foi essa de vender paçoca. Inclusive, o Arthur, ele ficou sabendo que eu tava vendendo paçoca na rua, e ele comprou um outro pote pra mim. Né? Eu tinha 2 incentivando. Pra incentivar. Isso aí é um baita do incentivador. Né? E aí ele comprou esse pote e aí tinha algumas cláusulas nesse pote. Né? Eu entrei como sócio investidor do negócio. Tinha algumas cláusulas. Eu não vou lembrar muito bem o que ele tinha falado pra mim, só que ele queria resumir. Se eu não me engano, eu dei a paçoca pro Aquiles, aí eu queria que ele me pagasse, tipo, tantos % dos lucros que ele tivesse com as então paçocas. Eu vendia, ele ia entrar como sócio investidor, né? Ele não teria pagado pra vender as paçocas, aí eu teria feito isso. Hoje eu e o Aquiles, a gente tem uma indústria de paçocas em Piruíbe, né? Não, brincadeira. Imagina. É bom. Fala sério. Se você tivesse, eu ia falar, me fornece umas paçocas aí no precinho, tá bom? Não, zoeira, mas enfim. Tem mais alguma pergunta pra fazer pra eles? Ou não? Bem, eu falei que a gente poderia ir alternando, mas eu vou falar aqui logo. Fala essa daqui que eu tenho outras perguntas bem picantes. Acredito que as suas perguntas devam ser bem pequenas, né? Mas bem pequenas. Essa pergunta. Alex. Tipo assim, bem pequenas mesmo, mas vai dar um grande assunto. Bom, antes da pergunta... Eu inclusive, antes de continuar, eu queria te agradecer por isso aqui. Isso, eu ia falar da caneca. Mostra a caneca pro pessoal. Obrigado, eu vou mostrar aqui. Alex, muito obrigado, cara, de verdade. Isso, olha só, Editora Conexões. Olha só a caneca que a gente ganhou, galera, com o nosso rostinho bonitinho. Editora Conexões. Nunca pensei que ia ter uma caneca com o meu rosto. Pô, cara, que legal. Conectados com o Mundo, meu nome escrito certinho. Que é uma raridade. É verdade.
Alex, muito obrigado, cara, de verdade. Eu que ditei seu nome. De verdade. Bom, então eu vou antes de fazer a pergunta, né? Eu vou falar, né, um pouco, para quem não conhece, sobre o propósito da editora Conexões. Falar um pouco de mim, porque senão, quem é esse cara entrevistando o Aquiles e o Arthur e o Arthurzinho e tal? Meu nome é Alex, né? Eu vim de São Paulo, estou há 1 ano aqui em Balneário Camboriú. Eu era funcionário de uma multinacional, da Volkswagen. Eu fiz várias coisas na minha vida. Não vou nem começar a contar aqui, porque vocês vão saber no meu próximo livro, porque o primeiro foi o Livrocast, onde eu participei como idealizador e coautor. Aqui é um pouco da minha história. E no próximo livro, Conectados com o Mundo, você vai saber várias outras coisas sobre mim, porque é muito importante a gente conhecer as pessoas. E também eu estarei lançando uma mentoria minha, onde eu vou falar sobre o poder das conexões. Porque é através das conexões que eu hoje estou aqui com esses empresários jovens, através das minhas conexões. Agradeço também, claro, as outras conexões que eu tive há um tempo atrás, que eu continuo, né, tendo essas conexões, Marcela Azores, enfim, várias pessoas. E o livro Conectados com o Mundo é um livro que conta histórias de empresários que conquistaram os seus objetivos após entenderem as estratégias necessárias dentro do universo digital. Então, todos nós somos conectados, de uma certa forma. Aquele que vende bala no farol, ele pode ser conectado com o mundo. Ele pode divulgar o trabalho dele, pode divulgar os produtos dele, ou até um mega empresário. Então, esse livro é para contar sobre histórias de vidas de grandes empresários. E o Arthur e o Aquiles, eles estão nesse livro, Conectados com o Mundo, e eles vão falar muito sobre eles, sobre as histórias de vida deles. Eles vão transbordar muito para as pessoas dentro desse nosso livro, dentro desse nosso projeto. E, falo de novo, a editora Conexões não é apenas uma editora. Nós prezamos as conexões, nós criamos estratégias de conexões de verdade para as pessoas poderem transbordar na vida das outras. O Arthurzinho sabe disso. Eu falei tanto para eles, vem para Balneário, vem. Saiu de lá de Mato Grosso, agora está aqui com a gente aqui, já com os projetos, e tem outros coautores, outros projetos dentro da editora, e sejam bem-vindos, cara. Eu estou muito feliz com vocês aqui, tá bom? Muito obrigado. Tá bom, obrigado. A gente agradece demais. E vocês têm alguma pergunta pro Arthurzinho? Agora eu tô virando o jogo. Vocês têm alguma pergunta pro Arthurzinho, alguma dúvida sobre o Arthurzinho? Enfim, eu tenho uma pergunta. Tem uma pergunta? Que legal. Eu e Aquiles já fizemos algumas perguntas, mas eu tenho uma pergunta interessante também pro Arthur. Mas vai devagar. Vai devagar. Não, fica tranquilo. Vai devagar. Vai lá. Depois eu tenho também. Vamos lá, minha pergunta é a seguinte. Qual é a principal atitude que eu devo tomar se eu quero começar a vender hoje para ganhar o dinheiro para investir ali todo mês? Começar. Conte mais. Assim. Porque se você ficar toda hora só perguntando e você não começar, não vai adiantar de nada. Você tem que perguntar, começar, perguntar de novo, continua, vai aplicando cada vez mais. É isso aí. E o Arthurzinho falou 2 vezes, né, em 2 entrevistas que a gente fez, qual o maior investimento que o ser humano pode fazer na vida. Você sabe me responder isso? Vamos ver se bate as mesmas ideias. Qual o maior investimento? Eu vou ousar falar aqui. Sim. Ousadia e alegria, né? É o que pregam aqui, né? Olha, eu acho que assim, isso a 2A prega bastante também, que o maior investimento que uma pessoa pode fazer é em si mesmo. Olha só. Tá vendo? É em si mesmo. Desenvolvendo... A sinergia. É se desenvolvendo, desenvolvimento pessoal. Porque, beleza, tu pode investir na bolsa de valores, tu pode investir na tua empresa, tudo bem. Mas tu investindo na tua empresa, tu tá investindo no teu CNPJ. Exatamente. E o que forma um CNPJ? É o CPF. Exatamente. Um CPF forte é o que vai formar um CNPJ forte. Então, assim, com certeza, o melhor investimento que o ser humano pode fazer é investir em si mesmo. Investir em conhecimento, investir na sua sabedoria e no seu desenvolvimento pessoal. É aqui que acontece. O dinheiro todos nós precisamos, tá? Ponto. Quando a gente fala para as pessoas, cara, não é sobre o dinheiro.
fala que esse cara tá me enganando, não é sobre dinheiro. Claro que a gente precisa de dinheiro, mas não é nesse sentido que a gente fala às vezes que não é sobre dinheiro. O dinheiro a gente precisa, mas quando a gente está realizando o nosso propósito, quando a gente quer transbordar na vida das pessoas, tem coisas que a gente faz de graça. Eu falo isso porque eu fiz muitas coisas de graça. E eu falei, caramba, eu tô precisando de dinheiro. Eu saí de uma multinacional e eu passei um apuros que você não tem ideia. Meu pai ficou sem conversar comigo direito, minha mãe, todo mundo falando que eu era louco, né? E aí eu vim pra cá e tal. Então, o que acontece? Quando você entende sobre o seu propósito, ninguém segura. Sabe por que ninguém segura? Porque Deus, ele já está te encaminhando para você realizar. Então você tem que ser uma pessoa que vai desbravar o mundo. E desbravar o mundo não é para qualquer um. Você tem que ser leão. Você estava com a camisa do leão ontem, né? Você tem que ser um leão. Porque... E acho que além do propósito que você tem que ter, vale a pena falar sobre identidade, né? Porque se você tiver um propósito, mas não tiver a sua identidade, que seria exatamente o que você estava falando, seus princípios de vida, como você vai viver e lidar com as situações, não adianta nada você ter um propósito e não viver de acordo com a sua identidade. Então, por exemplo, se eu e o Aquiles não tivessem a identidade de querer empreender, querer fazer as coisas, querer seguir por esse caminho, na primeira crítica que a gente ouvisse dos nossos amigos, no primeiro comentário que eles falassem, não segue esse caminho, vai curtir a vida, você está trabalhando demais, não sei o quê, a gente já ia procurar outros caminhos. Então, a gente, sobre ter a nossa identidade, fortalecer isso, que é nada mais importante do que isso. E agora uma pergunta. O que vocês sentiram? Porque, veja bem, entrevistar, todo mundo entrevista, conversar com pessoas, todo mundo conversa. Mas estar na mesa com o Joel J é diferente. É diferente, né? Muito diferente. Não é que vai, não, é diferente. Então, eu acompanho o Joel J, eu tenho vários livros, enfim. Cara, esse aqui é 0,5% de livro que eu tenho em casa. Ó, eu coloquei os livros na caixa, minha esposa falou assim, olha que eu sei quantos que tem aí. Eu falei, pode deixar. Me fala sobre essa emoção que foi estar, né, com Joel J, vocês dois aí. Nossa, foi muito bacana. Me fala aí. Cara, então, foi algo muito inesperado, assim. Contando um pouquinho do contexto inicial, depois o Arthur fala um pouquinho o que aconteceu lá dentro. Eu e o Arthur, a gente foi no Hora H de 2023, Sim. que é um evento do Joel. Nós fomos lá, enfim, e no final do evento, teve um pitch de um curso que o Joel ia realizar. Então é o que todo bom vendedor, todo bom palestrante faz. Vende um produto um pouquinho mais barato, vai lá no final e vende um produto um pouquinho mais caro lá no final. E eu e o Arthur, a gente comprou esse curso, porque a promessa, a entrega dele era muito legal. E a gente viu, a gente vai ter muito resultado se a gente levar isso a sério. E aí a gente comprou, era uma proposta assim que tu comprava, era um valor para 2 acessos. E aí ia dar match para nós, né? Porque é nós dois. E aí, bom, beleza, a gente comprou o curso, a gente fez o curso. E no dia 23 de fevereiro, era o encontro presencial do curso. Aí a gente já estava se programando para ir lá, para encontrar os alunos, encontrar o Joel também, enfim. E aí, quando a gente ficou sabendo dessa data e tal, a mãe dele comprou as passagens pro dia 21. E não comprou pro dia 22, comprou pro dia 21. Porque dia 22 de fevereiro é o aniversário do nosso querido Arthur. E aí a mãe dele queria fazer alguma coisa para comemorar isso lá em São Paulo, né? Algo especial. Talvez ir lá no Hop Hari, que era um parque e tal. E ela pensou no Hop Hari. Só que o Hop Hari estava fechado no dia 22 de fevereiro. Ela só descobriu depois isso, né? Só descobriu depois que já tinha comprado as passagens. E aí, beleza, a gente foi indo. Eu e a mãe dele estávamos pensando como que a gente poderia fazer alguma coisa para ele no aniversário dele. E surgiu, do nada, o primeiro podcast presencial do Brasil feito por Joel J. No dia 22 de em São Paulo. Inclusive, perto de onde que a gente estava, né? Aí, beleza, a gente falou, cara, a gente não tem mais nada a perder. Nada melhor do que o Arthur também comemorar o aniversário dele aprendendo, né? Sim, se relacionando com pessoas boas, enfim. E, bom, beleza, a gente tomou essa decisão, a gente foi pra lá. E aí, bom, beleza, era o podcast com Caíto Maia e a doutora Carla Sarni,
que o Joel falou um pouquinho com eles e tal sobre os conteúdos. E teve uma hora que depois que foi indo o podcast e tal, era realmente num teatro, assim, um monte de gente. Bem bacana, eu vi. E aí teve uma hora que foi aberto para perguntas, pra galera poder perguntar. E aí agora o Arthur pode continuar a história. Bom, na hora que foi aberto para perguntas, o Caíto já estava falando há um tempo que ele não vendia só os óculos da Chili Beans, né? Então, como ele é o dono da Chili Beans, ele falava muito que ele não vendia os óculos da Chili Beans. Todos os vendedores dele vendiam uma história que tinha por trás do óculos, porque assim envolvia muito mais o cliente. Então, por exemplo, ele tinha um óculos lá que era de nave espacial da Rita Lee e ele não vendia o óculos de nave espacial, ele vendia o óculos da Rita Lee, então a história, tudo mais para envolver o cliente. E aí, como ele ficou falando naquilo, eu decidi perguntar, mas como é que você faz para transformar um produto numa experiência? Então eu fiz essa pergunta e aí ele respondeu, tudo mais, ele falou que seria contando histórias. Só que na hora que eu fui fazer a pergunta, eu mencionei que era o meu aniversário, que eu era aluno do Joel, porque ele perguntou, né? Quem é você? Eu falei, não, eu sou o Arthur, sou aluno do Destaque do Joel, e hoje eu tô feliz que eu tô de aniversário, e depois eu fiz a pergunta. Então o Joel ficou sabendo. O que mais chamou a atenção é que ele falou, tô de aniversário de 17 anos. Sim. 17 anos. Poxa, 17 anos, um jovem, no meio da galera lá, aí chamou muita atenção. Aí, daí, beleza. Depois que os convidados foram embora, ficou só o Joel, ele pegou e falou assim, não, vem cá que eu quero te dar um abraço. Acho que você tá de aniversário. Ele desceu do palco, eu fui dar um abraço nele e eu e o Aquiles tínhamos encomendado um quadro. Então a gente pediu para um artista, o Wagner Kuhn, pintar um quadro de um momento que a gente teve com o Joel lá no evento do Hora H. Aí ele pintou, ficou muito bonito, a gente entregou esse presente na hora, ele perguntou o que a gente fazia. E eu falei para ele, não, a gente tem um projeto nas escolas que a gente ensina os adolescentes a lidarem com dinheiro e a começarem a ganhar dinheiro empreendendo. E aí ele se interessou, achou legal e me chamou para dar uma palestra de 30 segundos. Daí eu peguei lá no palco, na frente de 500 pessoas que estavam lá. Que legal, cara. Aí eu falei um pouco sobre o que a gente fazia e passei uma mensagem inicial para eles, né? E daí ele gostou também e pegou e falou, não, agora eu quero fazer um podcast com vocês, um mini podcast de uns 15 a 20 minutos. Daí então eu sentei com ele, comecei a contar a história, depois ele falou no Aquiles, né, eu mencionei o Aquiles, aí ele chamou o Aquiles veio e aí a gente foi desenrolando aquela conversa que hoje tá gravado, já tem mais de 60 mil visualizações do podcast. E o nosso corte que saiu no Instagram do JJ Podcast já tem quase 6 milhões de visualizações. E tem alguns no nosso perfil também que estão com milhares de visualizações. Cara, legal, isso foi muito incrível, porque a nossa meta de seguidores para esse ano, e que eu sou o líder do marketing na 2A, né? E eu já tava combinando com a galera, a gente vai fazer isso aqui, vamos planejar desse jeito, vamos fazer aqui para até final de 2024 a gente ter 5 mil seguidores. Né? Até dia 22 de fevereiro a gente tava com 1.400. Olha. A meta era 5 mil até o final do ano. E quando a gente saiu lá do podcast, cara, estourou assim o número de seguidores, a gente conseguiu... Mais de 20 mil, né? Acho que por causa do podcast a gente conseguiu uns 3 mil seguidores. Com o vídeo do YouTube também a gente chegou a uns 4 mil seguidores na 2A. Depois de tudo, né? Depois que saiu no YouTube, enfim, a gente conseguiu uns 4 mil e poucos seguidores. E aí... O Arthur, ele tava planejando um corte ali pra fazer do podcast pra postar na 2A. A gente sempre faz cortes de algumas coisas assim nossas pra postar. E aí o Arthur tava planejando uma coisa, e aí o editor, o Nicolas, ele foi lá e falou, cara, eu acho que a gente pode fazer desse jeito aqui. E aí o Arthur falou, cara, beleza, faz o teu jeito. O Nicolas foi lá, fez um corte da resposta que o Caíto deu pra pergunta do Arthur. Esse corte, ele tem mais de 6 milhões de visualizações na nossa página. Tipo, em poucas horas ele já tinha 500 mil visualizações e em 24 horas já tava com mais de 1 milhão. Foi um estouro. Nesse vídeo a gente conseguiu mais de
cara, 16 mil seguidores nesse vídeo. E aí a gente pensou, cara, a meta do ano era 5 mil. A gente concluiu ontem, 20 mil seguidores. A gente foi numa palestra, a gente pediu pra galera seguir, a gente falou, olha, se a gente bater 20 mil seguidores agora, vocês vão ganhar um presente nosso aqui. E eles bateram 20 mil seguidores. Meu Deus do céu. Olha... Aí agora me pergunta qual que é a meta do ano. Qual que é a meta do ano? 50 mil seguidores. 50 mil seguidores. Eu também tenho algo pra falar. Eu tinha uma meta em janeiro. Tava com 2.000 e poucos seguidores. Tinha uma meta de... Quem é de vocês? 5 mil seguidores. Se brincar mais. 5 mil seguidores. Postei um vídeo meu que é a maluquice dos juros compostos, né? A maluquice dos 100 mil reais. E... agora vai bater 500 mil visualizações esse vídeo. Nada comparado com o de vocês, mas pra mim já é um avanço. Muita coisa. Em uma semana ele bombou. Que legal. E agora eu tô com... É tão legal quando bomba, meu Deus do céu. Agora eu tô com 16 mil seguidores. Cara, e legal. Foi uma 11 coisa... mil a mais. Foi uma coisa... A internet é incrível, né, cara? Porque a gente tem mais... A gente completou 500 publicações lá na 2A. A gente tem pelo menos ali, cara, uns 200 vídeos. 200 brincando, assim, a gente tem uns 200 vídeos. De graça, conteúdo de graça. Conteúdo de graça. E a gente... que a gente acertou, mudou todo o rumo, assim, das metas. A galera começou a nos chamar, principalmente por causa do podcast, também várias propostas, enfim. E por causa... No caso, a parte das propostas foi mais por causa do podcast, mas por causa desse vídeo que viralizou, a gente conseguiu tudo isso de seguidor, tudo isso de gente nos acompanhando. E hoje, a gente já não chega numa escola, a gente já não, pra palestrar ou numa escola para iniciar um projeto Roda de Finanças com 1.400 seguidores. A gente chega com 20 mil seguidores. Muito legal. Além da editora Conexões, eu estou num projeto cultural, um projeto cultural cristão. Não estou falando de igreja, estou falando sobre um projeto cristão, onde pessoas realizam vários projetos de empreendedorismo, né, educação financeira, enfim, teatro, arte, cultura, tudo isso. E é muito bacana esse outro projeto, que inclusive eu vou até falar para vocês como que vai funcionar, né? E me fala uma coisa, com relação a participação de vocês no livro Conectados com o Mundo. Quais as expectativas de vocês, né? Vocês nunca fizeram livros, né? Ou participaram como coautores? Me fala aí sobre isso aí. Qual que seria... A gente já escreveu uma vez um mini e-book. Que é um livro digital, né? Sim. E a gente disponibilizou para as pessoas, inclusive esse e-book a gente está ajeitando a diagramação deles, fazendo alguns ajustes para mandar mais para o pessoal. E o intuito do e-book era ensinar a pessoa a fazer o seu primeiro investimento, né? Então o nome do e-book é O Meu Primeiro Investimento. E acessando esse e-book a pessoa já tem todas as noções de como ela pode começar a investir. Legal. Então do jeito mais simples possível. E a gente fez tudo mais interativo possível, a gente colocou até prints da plataforma que a gente investia ali, liberado, colocando a fontezinha e tudo mais, então a gente teve essa experiência, mas de fato escrever, participar de um livro físico mesmo e contar a nossa história mesmo, isso a gente nunca fez, então acho que é uma expectativa muito grande e principalmente poder falar um pouco sobre influência. Eu e o Aquiles aprendemos bastante coisa sobre influência, sobre como gerar influência nas pessoas e tal, como agradar as pessoas. O curso ensinou muito sobre isso, a melhorar a nossa comunicação. Mas uma coisa é fato, tá? A gente não conhece hoje, particularmente eu, não conheço nenhum projeto que deu certo no digital sem ter começado bem físico. Então, o melhor marketing que existe é o boca a boca, sempre vai ser. Não tem nada mais poderoso do que isso. Não existe marketing mais poderoso que o boca a boca. E a gente só ficou forte
no online depois que a gente já estava muito forte no presencial. Então, isso está cada vez mais se provando. Então, por exemplo, o Arthur é outro exemplo disso. Cara, o Arthur ele não estaria fazendo tanto sucesso na internet se ele não tivesse dando a cara nas ruas para vender, para influenciar, para ensinar. Porque, cara, não existe. As pessoas, quando ela gera diferença olhando no olho do outro, ali fisicamente, aquilo ali acaba gerando uma explosão e as consequências vêm pelo digital. Tem um monte de gente que vem perguntar pra mim, pra aqueles, já veio uma galera, na hora que a gente estourou ali por causa do podcast, falar, nossa, eu queria começar a trabalhar com digital, vocês têm algum conselho e tal, veio pelo Instagram da 2A, pelo meu, recentemente também. Eu falei, tá, o que você tá fazendo hoje? Aí a pessoa ia lá, falava, você tem clientes pelo digital hoje? Ele falava, não, tem cliente só físico. Você queria começar no digital? Mas como é que tá no físico? E às vezes a pessoa não tinha tanta potência no presencial. E aí não tem como dar escala no online. Então, o que a gente fez foi ficar muito forte no físico para depois ir para online e começar a gerar mais renda, mais visualização com isso. Mas, em resumo, é isso que a gente pretende contar, como que a gente fez essa transição e como que hoje as pessoas podem usar a ferramenta de um celular, por exemplo, para gerar renda, para aumentar a influência dela, né? Então, que é uma máquina de fazer dinheiro, na real. Muito. Eu tenho uma pergunta para fazer. Cuidado com o horário, que a minha já ia ser encerrar lá o podcast, mas tudo bem, pode fazer. Fazer uma última perguntinha. Nessa última pergunta, é bem simples. Tinha alguém que te apoiava, te desprezava? Porque, assim, é muito interessante. Dá um exemplo aqui de uma dinâmica. Você tem R$86.400 num banco. Cai o Pix lá, de R$86.000. Tu fica feliz, não fica? Uhum. E depois acessam sua conta e pegam R$10. Você liga pra isso? Pra R$10? Você ligaria se você tivesse 86.400? Eu ligaria. Eu ligaria também, mas não seria... Eu ligaria, mas não geraria tanto impacto. Então, não geraria tanto impacto. Uhum. Então, por que tem muita gente... Então, não. Todo mundo tem 86.400 segundos do dia, né? 86.400 segundos no dia. E tem muita gente que já se estressa por causa de 10 segundos. Se fossem R$10 na sua conta, você não ligaria. Uhum. Pensou assim, já estragou meu dia esses 10 segundos. Entendi. Os 10 descontados na sua conta não mudaria nada pra você. Então, você tem que aprender a ter foco e saber qual que é o jeito certo que você deve tratar as pessoas. Mas a minha pergunta... Essas daí que eu já falei. No começo, eu acho que aqui eles podem falar também, mas as pessoas julgavam muito pelo fato de a gente estar fazendo algo diferente. Isso é comum em qualquer coisa que você vai fazer. Se você entra numa empresa e tem uma iniciativa diferente da maioria das pessoas, vão te criticar por isso. Se você decide abrir um negócio e na sua família não tem nenhum empresário, vão te criticar por isso. Se você decide comprar uma casa, vão te criticar por isso. Se você for viajar, vão falar que você parcelou em 10 vezes, vão te criticar por isso. Você vai comprar um carro, vão falar que você está novo demais, vão te criticar por isso. Então, independente do que você faz, vão te criticar por isso. E não foi diferente com a gente. Quando a gente começou, as pessoas julgavam muito, vinha chamar de investidorzinho, de não sei o quê, e ficar diminuindo, falando que aquilo ali... Cara, eu já cheguei a ouvir que não daria em nada. Então, assim, gente pra falar mal sempre teve de sobra. Agora o que acontece é o seguinte, eu sempre falei junto com Aquiles, as pessoas elas só vão te criticar partindo daquilo que tá nelas. Então, ninguém vai te chamar... de idiota, de tanso, de burro por acaso, porque ela tá pegando aquela crítica e jogando em cima de você a partir daquilo que ela enxerga de si mesma. Inclusive, então, aquelas pessoas que estão na posição que você quer estar, que tem o resultado nunca vão que chegar você pra quer, você falar isso. Nunca vão vir pra você e vão falar, cara, isso aí não vai dar certo, tu tá no caminho errado, não sei o quê. Eles vão muito pelo contrário. Olha o que o Joel fez com a gente. Ele é a nossa maior inspiração e ele simplesmente pegou nós dois e colocou num palco no primeiro podcast presencial do Brasil. Então, a galera que quer criticar, a galera que quer falar... Sempre vai estar fazendo menos que você. Sempre
vai estar fazendo menos e às vezes nem menos, vai estar fazendo nada. Nada. Mas e sobre apoio, assim, cara, a gente recebe apoio demais da galera, assim. De elogios. Eu recebo muito apoio dos meus pais, nós recebemos muito apoio dos meus pais. Muito apoio também da mãe dele, que tá sempre nas viagens com a gente, que tá sempre nos projetos com a gente. Então, a gente foca nos 86 mil segundos. E não nos 10 segundinhos aí. Exatamente. Entende? A gente foca no que realmente importa, que é a galera que acredita na gente. E fala, eu acredito em vocês vão dar certo. E não no pessoal que tá nos chamando investidorzinho, não sei o quê. Isso aí não vai dar certo, isso aí a gente não dá atenção. Uma coisa que aquele sempre fizemos e sempre prezamos é a lealdade. Então, a gente sabe muito bem quem estava com a gente quando não era nada e continua com a gente como a gente está agora. Então, às vezes a pessoa entra na sua vida e te apoia, ela até te apoia num momento difícil. Só que quando você dá certo, ela vai lá e te abandona. Por quê? Porque é muito fácil, teoricamente, estar com a pessoa quando ela está num momento ruim ali. Porque não é você que está passando pela dificuldade. Exato. E aí agora, quando a pessoa está em cima, aí se torna desconfortável, né? Porque daí ela subiu na vida, você continuou embaixo e aí você não se sente confortável para apoiar aquela pessoa. E eu e o Aquiles sempre fomos leais àquelas pessoas que sempre nos apoiaram. Então a minha mãe, os nossos pais, os meus avós que sempre nos apoiaram, a minha Dinda, nossa família sempre nos apoiou e a gente sabe também os nossos amigos, quem tá com a gente ali no time que sempre apoiou. E é dessas pessoas que a gente não vai largar e sempre vai agradecer por ter nossa vida. Que legal. Honrar a base, que é a família e as pessoas que realmente estão conosco. Eu poderia aqui ficar 7 horas conversando com vocês aqui, que eu gosto de conversar pra caramba, cara. Não sei eu acho que eu puxei minha avózinha, que eu sou pequeno, né? Minha avózinha batia no meu ombro. Imagina o tamanhozinho dela. Mas ela falava demais. Morreu com 93 anos, a dona Zilda. E o meu avô, o marido dela, né? Ele tá com quase 100. Meu avô. Eu tenho até um vídeo lá dele, depois eu passo pra vocês. Olha. Mas enfim, eu falei isso aí justamente porque um gancho foi puxando, né? Mas, terminando, né? Estamos terminando aqui mais um podcast. Tem um sorteio também? Você vai as pessoas que falaram lá, na verdade, não sei se é sorteio, não pode, né? Enfim, não é sorteio, né? Você não Seria um desafio. Você não ia ver lá as pessoas que falaram eu quero ganhar, e aí depois você ia, né? Depois, isso. Depois a gente faz, depois você faz isso aí, chama as pessoas. É que ele deixou meio perdido o Arthurzinho com esse negócio aí de vai sortear, não sei como queria fazer isso. Na verdade, eu falei aqui, ó. As pessoas, tem 20 pessoas aqui no Instagram de vocês, acredito que tem mais algumas no meu Instagram, no Instagram do Alex. Você quer fazer daí mesmo? Eu faço daqui mesmo. Pois faça então, nosso tempo já tá estourando. Vai ser bem assim, ó. 3 palavras que vocês vão ter que digitar. Quem digitar primeiro, essas 3 palavras vai... Vamos falar uma palavra logo, uma palavra que o Arthur selecionou. Quem digitar primeiro, ganhou. É isso. Tá. Se preparem o teclado, né? Mas você tá vendo aí a pessoa? Você consegue entrar aí? Não, tá. Então eu vou entrar no deles. Eu tava gravando aqui no meu. Vamos lá, sorteio rolando. Isso. Espera um pouquinho. Desafio. Vou encerrar aqui. Encerrado. Pior que eu não posso nem fazer isso agora, porque eu vou sair do meu, aí não vou salvar a minha live. Meu Deus. Assim, ó. Compartilha lá, depois eu mudo a capa dela. Não precisa escrever nada. Live. Só compartilha, que eu mudo a capa depois. E a gente tá perdendo tempo, meu Deus. Daqui a pouco a produção vai falar assim, olha, já era. Aí, pronto. Seguinte, a palavra vai ser... Quem digitar, é verdade. Agora estamos aqui. Pegar a difícil aqui. Biblioteconomia. Biblioteconomia. Digitar certo essa palavra? Biblioteconomia. Biblioteconomia. Legal. Biblioteconomia. Quem digitar aí no Instagram, no meu Instagram... vai ganhar o livro. Pode ganhar o livro. Aqui no Instagram da pessoal da 2A Invest. Então tá, vamos esperar. Avisa aí quando digitarem, pai. Aí, ó. Quem é? Euguzang. Euguzang? Então toma. Show, então toma. É isso? Toma. Euguzang. Ei, tira um print ali, Arthur. É verdade, peraí. Aí, vai, tira o print. Chega, desligou o celular. Misericórdia. Peraí. É com... Ei, aqui.
Pronto, eu, Guzang. Caraca! Galera. É muito bom fazer podcast. Esse cara, o Eu Guzang. Eu estudei com ele. Nossa, Você estudou com ele? Vocês não têm noção. Eu estudei com ele no quarto ano. No quarto ano e no quinto ano eu conheci Acho que eu sei quem tu tá faz falando. tempo. Não é. Tu não conheceu. Cara, nossa, eu não sei nem o que falar. Eu, Guzang, parabéns, Caraca, eu não fazia ideia de que ele me acompanhava. Que loucura. Ele eu estudei, aqui de Balneário? Cara, do quarto ano, ele é aqui de Balneário. Eu estudei com ele. Ei, no já deu boa, quarto não ano. paga frete aí, pronto. Boa, Gus. Boa. Eu vou até compartilhar. Guzang, É o Gustavo. É Gustavo? Guzang. Pode pegar e mandar mensagem no Instagram. No Instagram, @ArthurInvestOficial. Ele é seu amigo? Ele é meu amigo. tava pelo nosso, né? Dê pra ele, pronto, e faça lá. Entrega pra ele. Entrega ó. pra ele, pronto. Perfeito. Então pronto. Beleza. Então tá. Tamo junto. Aí, ó. Parabéns. E até o próximo podcast. Nós estouramos aqui, Boa. pelo amor de Deus. Tem Perfeito. muito podcast pela frente aqui no Conectados com o Mundo. Você que quer participar como coautor, manda mensagem pros meninos Boa. aí, que nós, né? Vamos ver quem serão os próximos coautores. Tamo E, junto, ô Alex, e uma mensagem também pra quem quiser nos seguir no Instagram. Nosso arroba é 2A, o número 2, a letra A, .invest, E tá bom? pra galera que vier do podcast, faz o seguinte, coloca lá na nossa DM, escreve MPI. A gente vai mandar pra vocês um link com desconto do nosso e-book que o Arthur falou mais cedo. Então mais uma agora, mais uma. Nós vamos deixar aqui o QR Code nessa live Legal, depois sim. com a nossa escritório de investimentos parceiro, que Sim. vocês vão ter um time de assessores para atender vocês com o escritório de investimentos que a gente tem como parceiro nosso da Genial Investimentos, beleza? Então quem quiser começar a investir já vai poder entrar. Mas pra começar a investir, compra o e-book, daí tu abre a conta lá e a gente vai te dar todo o suporte necessário pra te começar do melhor jeito possível. Ai, que Então legal. tá Então, bom, pra pronto. finalizar, acompanha lá meu Instagram também, alex.conexões. E o meu comigo. também, @ArthurInvestOficial. Até o próximo podcast, pessoal. Valeu. Vai cuidar da sua vida. Valeu.